Bom, eu já falei o básico, vocês estavam me escutando, falar só a essência da coisa. A potência que tem base 10. Então, 10 elevado a 1. A gente sabe que qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O que é que você percebe aqui? Que o expoente é igual à quantidade de zeros. Vamos ver 10 elevado ao quadrado. O outro está com a letra mais bonitinha que eu estava mais paciente. Vocês me falaram, tá vendo? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é o quê? 10 vezes 10. Né? Vou botar aqui. Da outra vez eu nem botei, vou botar agora. 10 vezes 10. Que vai dar 100. Então você percebe que, novamente, a potência em base 10 deu o número 1 e o expoente é igual à quantidade de zeros. Eu já tinha colocado ciência que falava disso, tá? Então estou aqui reforçando. 10 ao cubo. 10 ao cubo vai ser 10 vezes. Foi 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. Então, veja que potência de base 10 dá sempre o número 1 e a quantidade de zeros é indicado pelo expoente. Olha aqui. E saber isso é fundamental, porque a potência de base 10 ela é extremamente importante, não só na matemática, como lá nas aulas de física e química. Vocês terão muito no ensino médio. Trabalha muito com notação científica. O que a gente vai ver em notação científica aqui é só uma introdução. Essa é só uma introdução. O professor de física normalmente é quem trabalha isso mais a fundo no no ensino médio, né? Com essa loucura aí da pandemia que desorganizou o currículo, não sei como é que vai ficar, mas estou fazendo a parte da matemática. Então, vamos fazer uma simulação aqui para a gente adiantar o lado. Se eu pegar 10 elevado a 6, olhando o que a gente já observou aqui em cima, a gente sabe que o resultado vai ser 1. E aqui do lado virão 3 números 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, pontinho aqui. 1, 2, 3, pontinho aqui. 1 milhão. 10 a 6 é 1 milhão. Tá certo? Então, não tem mistério, potência e base 10. Dá o número 1 e o expoente será a quantidade de zeros. Um momentinho aqui, tá, gente? Uma ligação importante aqui. Oi? Alô? Diga rapidinho. Essa ligação caiu. Olha, alguma pergunta aqui nesta parte? Potência e base 10? O importante que você lembre é que esta regrinha que dá o número 1 seguido do zero é porque a base é 10. Se eu botar aqui 20, não é a mesma coisa, hein? Tem que ter cuidado. Quem sabe, quem domina a multiplicação, sabe que isso dá 400, né? Vai ser 20 vezes 20.
Então, o expoente vai me dizer que tem 2 zeros, mas aqui na frente vem o 4, que é 20 Professor, vezes 20. Então, muito cuidado. Oi? é fácil, Diga. porque Oh, se o senhor desculpa. vê, tá aparecendo. Tô falando, no caso, se o senhor vê que tá aparecendo live É e o tá quê? saindo, é porque tá caindo, viu? Porque a internet aqui hoje não tá muito boa, não. Ah, tudo bem. Aí você assina a lista e eu estou gravando. Vou até conferir se eu, né, como naquela hora não ficou, tá gravando. Aí eu estou gravando, eu deixo o vídeo depois, você acompanha, caso fique ruim para você. Bem, então tudo certo aqui, né, gente? Vamos para o outro lado. O caso das potências de base 10, mas o expoente é negativo, número negativo. Aí fica importantíssimo você ter feito as atividades que eu marquei em potência, ter assistido os vídeos com atenção e deveria ter feito aquilo que eu falei. Os pontos que vocês estão com dúvida, mande para mim. Quem só olhou o vídeo, vamos dizer que olhou, que não ficou sem olhar, olhou o vídeo. Tentou fazer atividade, ficou com dificuldade, mas não falou. Pegou o vídeo de correção e copiou a correção. Né? Jogou contra você, porque eu não estou interessado nas respostas corretas. A atividade, quando eu digo mande atividade, já botei o vídeo de correção, é para você fazer sua autocorreção. E às vezes, na autocorreção, você cria sua dúvida. Aquilo que você me enviar é só uma formalização. Sabe como é a política, né? Quer comprovação. Então, você manda um papel para dizer, ó, mandou o papel riscado para mim. Mas a aprendizagem está muito na sua mão. Se você não mandou a dúvida naquilo que você ficou com dúvida, né, eu não tenho como adivinhar essa parte. Então, vamos aqui. Foi revisado naqueles vídeos ali que a potência com a base negativa, e aí vale para qualquer potência, não só a potência de base 10, é o inverso do número. Vamos relembrar o que é isso. Todo número que não tem ninguém embaixo, não tem denominador, eu considero uma fração de denominador. Nós já vimos conjuntos numéricos, e até o mapa mental, não é isso? E a gente já aprendeu que os números racionais, e dentro dele tem os inteiros, quer dizer que os inteiros são racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser representados por frações de números inteiros. Este detalhe é importantíssimo. Frações de números inteiros. Por que esse detalhe é importante? Porque vocês são nono ano, já conhecem os números reais, e se eu tiver uma fração de números irracionais, a fração não será um número racional. Entendeu? Então, não é questão de ser fração. Ah, é fração, é número racional. Não. As frações formadas por números inteiros, essas são números racionais. Então, voltando ao assunto aqui, todo número que não tem denominador, eu considero uma fração em denominador 1. E aí, esse expoente negativo, ele está falando, isso é o inverso do 10. E o que é o inverso do 10? Eu pego o denominador dele, que é o 1, jogo para cima, e pego o 10, jogo para baixo. Só que o expoente do 10 é menos 1. Esse menos simboliza esse 1 que está aqui em cima. E aí eu boto 1 aqui, só que agora positivo. Então, potência, qualquer potência, não só de base 10, com expoente negativo, é o inverso da base. Tem que pegar a base e inverter. Denominador vira numerador, numerador vira denominador. E aí joga o sinal de menos do expoente fora. O expoente fica positivo. A partir daí, continha. A gente já viu na outra tela que toda potência elevada a 1 é ela mesma, é a própria base.
Revisando o que a gente também viu na outra tela, potência de base 10 tem que dar 1 com a quantidade de zeros que o expoente está dizendo. Então, o expoente é 1, tem um zero. Então, 10 a menos 1, na verdade, é 1 dividido por 10. É 1/10. Bem, e aí? Bem, já que é 1 dividido por 10, cabe aquela regrinha de sexto ano, de quinto ano, nem lembro mais, que são as divisões por 10, 100, 1000, 1 milhão, por aí vai. Então, estou dividindo por 10. O que é que vai acontecer quando eu divido por 10? Pega o número que está sendo dividido, que é o 1, se lembra daquela informaçãozinha. Todo número que não tem vírgula tem uma vírgula invisível do lado direito. O motivo disso é porque o 1 inteiro é o 1 racional. E como eu vou dividir por 10, essa vírgula dá um pulo para a esquerda. A vírgula dá um pulo para a esquerda, ela vem para aqui. E aí eu preencho com o zero. O zero, o famoso zero à esquerda. Então, 0,1 ou 1/10. 10 a menos 1 é 1 sobre 10, que é 1/10, 0,1. Daqui a pouco a gente vê o que é que tem de importante para a notação científica aqui. Vamos pegar 10. Pronto, lá é só repetir a regra. Olha para cima, faz o mesmo embaixo. Não tem denominador, o denominador é 1. Como o expoente é negativo, eu vou inverter a base. O 1 vai para cima, o 10 vem para baixo. O expoente do 10 era negativo. Com essa operação que eu fiz, ele fica positivo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, mas eu já quero usar a nossa regrinha, né? O expoente me diz que o resultado é 1, seguido de 2 zeros. O resultado é 1 porque a base é 10. Relembrando. E está seguido de 2 zeros. A gente vai usar já essa regra aqui para treinar. Então, 10 ao quadrado vai ter que dar 1, que a base é 10, seguido de 2 zeros, que é o que o expoente está indicando. 1 centésimo, que na forma decimal, como o meu expoente aqui é 1, vai dar 1, e aquela regrinha, né? Divisão por 10, 100, 1000. Estou dividindo por 100. Dividindo por 100. Então, a minha vírgula invisível que está aqui, está dividindo por 100, tem que dar 2 pulos para a esquerda. 1, 2. Ela vem para cá. O espaço vazio são zeros. Veja que você não teve nem que apelar para a calculadora. Ir para uma calculadora fazer isso é perder mais tempo que responder. Divisão por 10, vírgula, dá um pulo para a esquerda. Divisão por 100, vírgula, dá 2 pulos para a esquerda. Ó. Aí. 1 centésimo. Vamos fazer mais um aqui super rápido. Super rápido dentro do possível, porque eu estou usando o mouse comum, né? Eu não tenho mesa digitalizadora. 10 elevado a menos 3. Eu vou ficar com... Aí a gente já sabe. O 1 aqui
embaixo, invisível. A gente inverte. A 10 vai para baixo e o sinal de menos do expoente vai embora. Dez ao cubo é só fazer 10 vezes 10 vezes 10, mas eu já sei que vai dar 1 seguido de 3 zeros. 1 milésimo, 1 dividido por 1000. Eu já sei que vai dar 1. E essa regra de divisão por 10 em 1000 vale para qualquer número, relembrando, viu? Aqui facilita porque o número que está sendo dividido é 1. A vírgula invisível. Aqui a divisão é por 1000, que tem 3 zeros. Então vai dar 3 pulos para a esquerda. 1, 2, 3. Prontinho, né? Um milésimo. Então, o que é que a gente percebe aqui? O que é que a gente percebe nesse negócio? Quando o expoente é negativo, ele está representando o inverso do número. E aí, neste caso de potências de base 10, acontece coisa semelhante ao que acontecia aqui. O resultado aparece sempre o número 1, porque a base da potência é 10. Só que o expoente negativo, ele indica a quantidade de casas decimais. Aquele assunto que estava lá em conjunto numérico. As casas decimais. Que é aquilo que está à direita da vírgula. Aquilo que representa o que é menor que 1. Então, a potência de base 10 com expoente negativo menos 1 representa 0,1 décimo. Ou seja, esse menos 1 representa uma casa decimal. Aqui está menos 2. Duas casas decimais. Aqui está menos 3. 3 casas decimais. Então, observe, potência de base 10 com expoente positivo, inteiro positivo, dá 1 e o expoente indica a quantidade de zeros. Potência de base 10 com expoente inteiro negativo, o resultado é um número decimal em que o expoente negativo me diz quantas casas decimais tem na conta. Veja que você pega a calculadora para resolver isso, acaba dando mais trabalho que você apenas fazendo. Então, vai fazer um exercício super rápido aqui, pulando as etapas de cálculo, já pegando a dica. 10 elevado a menos 8. É que eu já sei que vai dar o 1, o resultado é um número decimal com 8 casas decimais. Então, conte a partir da direita para não se enrolar. Número se escreve a partir da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Confira com o resultado em cima. Menos 1, uma casa decimal. Menos 2, duas casas decimais. Menos 3, três casas decimais. Menos 8, 8 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a partir daí, exercício, né? Para fixar essas regrinhas. O ideal é que você pratique também como é que se chega nos resultados. Quer dizer, pratique operações de cálculo. Porque você estará, na verdade, aprendendo o conceito. Porém, em alguns momentos, a gente precisa ter a parte decorativa para agilizar.
é a história da tabuada, né? Eu posso fazer conta sem tabuada, porém, com a tabuada, o cálculo acelera. Toda vez que eu tenho um cálculo grande a ser feito, a parte que envolve os cálculos elementares, eu já sei de cor, então eu agilizo. Se eu não souber a tabuada, eu vou para lá contar pauzinho, contar bolinha, e aí o cálculo já é mais comprido. Eu ainda estou pegando o beabá para resolver, né? Pense assim, uma pessoa que é semi-analfabeta, ela mal assina o próprio nome e tem que fazer uma redação de 40 linhas. Né? É o aluno que está na aula de matemática e não sabe a tabuada. Ele está no ensino médio e não sabe a tabuada. Ele tem que fazer uma redação, quer dizer, um cálculo, né? Longo, porém ele mal escreve as palavras. É isso que acontece. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso praticando. Se eu esperar cair do céu, não vai ser o caso. Deu para pegar essa partezinha aqui? Infelizmente, a gente teve aqui pequeno atraso. Está estourando, não gosto de invadir o horário de ninguém, então eu vou iniciar a anotação científica e na aula que vem a gente aprofunda, que é sexta-feira. Bem, então, notação científica. Eu lembro bem, sem consultar, que pelo menos no de Liza, né, que o de Bruno, ela me falou agora que estava lá, eu olhei pelo alto. Eu vou olhar aqui, mas adiantando, no de Liza tinha assim, uma pergunta que eu lembro. Como é que eu escrevo o número em notação científica? Então, para escrever um número em notação científica, antes de tudo, eu tenho que saber o que é uma notação científica, né? Senão, a segunda pergunta perde o valor. Como é que eu escrevo um número em notação científica? Mas eu ainda não sei o que é notação científica. Mas, se eu não me engano, no de Liza também tem lá na foto o que é notação científica, né? Então, não ficou faltando a parte principal da pergunta. Bruna botou alguns exemplos, mas ela não botou o que eu pedi, que foi a pergunta, né? Vou até aprovar aqui sua nota, né? Já que você botou, para valorizar sua resposta. Vamos aqui, notação científica, gente, é uma coisa que não tem muito mistério, não. Então, vamos ver o que é uma notação científica. Como o nome fala, notação quer dizer uma maneira de escrever. Notação científica seria algo traduzindo para que vocês compreendessem uma forma de escrever cientificamente certos números. E qual é a função? E aí que eu digo que a importância, né, do aluno ter feito aquilo que eu pedi. Repito aí o de Liza, porque foi de Liza que tinha, falando que é a notação científica. Então, a importância da notação científica é quando tem números muito grandes ou muito pequenininhos. Número muito grande. Distância da Terra a Saturno. Não é distância de Salvador a Rio Grande do Sul, pode até ser. Mas este número de distância de Salvador a Rio Grande do Sul, ele não vai dar muito trabalho na escrita. Porém, se eu estou trabalhando com distância da Terra a Saturno, e aí a gente vai para aquele lado, né? Como vocês estão indo para o ensino médio, vai ter física, aí vai ter um estudo mais científico, passa a ter uma importância. Até para você ler alguns textos na internet mesmo, em que essa distância grande aparece, elas aparecem em notação científica. Porque são números grandes. Nunca vai aparecer por extenso. Distância da Terra a Saturno escrito por extenso. E no sistema indo-arábico. Não vai. Os números ficam compridos. O autor do texto pode até botar para chamar a atenção, mas não é uma prática normal. A prática normal é trabalhar com o que se chama de ordem de grandeza, uma outra forma de escrita que dê a mesma ideia. Não precisa nem ser exatamente, mas que dê a mesma ideia. Bem, então, aqui, notação científica é assim, ó. Para vocês se acostumarem, que vocês são alunos de nono ano, já passaram do oitavo, vou colocar na forma algébrica e escrever abaixo. Então, aqui você tem um número. Saiu feinho, né? Deixa eu ver se fica um A melhor. Aqui você tem um número. Vamos chamar esse número de A. Lembra que aquele negócio em matemática? As letras representam números.
Este número A, que eu estou chamando de A, ele pode ser qualquer número real. Não tem... Ou número real, não. Perdão. Ele tem que ser números reais e vão de 1 até 9, alguma coisa. E nos livros de matemática e física, vocês vão encontrar assim, desse jeito. Ó. Esqueci o sinal aqui no meio. O 1 é menor ou igual ao A e o A é menor que 10. O que aqui está dizendo? Que este A pode chegar a ser igual a 1, mas não pode ser menor que 1. 1 é o menor número, é o sinal de menor aqui. Ó. 1 é menor ou igual ao número que eu estou considerando, que é este número aqui, que eu chamei de A. E este número, que tem que ser no mínimo 1, ele tem que ser sempre menor que 10. Ele não pode chegar em 10. Isso aqui, porque vocês são alunos de 9º ano que estão indo para o primeiro, eu estou chamando a atenção aqui. Na escrita, como vocês podem achar nos livros, na internet, traduzindo essa linguagem, o A é um número real que vai de 1 até 9, alguma coisa. Certo? Este número, ele aparece vezes, vou botar o X normal, porque aqui não vai atrapalhar em nada, vezes uma potência de 10. E essa foi a importância de a gente falar a potência de 10. E este expoente aqui, ele é sempre um número inteiro. Que não seja o zero, porque todo número elevado a zero dá 1, com exceção do próprio zero. Então, se o n for 0, 10 a 0 vira 1. Né? Então, o n não pode ser 0, que é esse asterisco. Tirei o 0. Fora isso, pode ser qualquer número inteiro. E aí fica importante conhecer os conjuntos numéricos. Número inteiro negativo, número inteiro positivo. Vamos ver aqui. Professor, mostra aí de uma maneira que eu entenda melhor. Bem, o número que vem aqui na frente, que a gente chama em mantissa, ele tem que ser um número que no mínimo é 1. Então, eu vou botar 1 aqui. Ó. Aí vem uma conta de vezes, vem uma potência de 10. O expoente da potência de 10 pode ser qualquer número inteiro, que não seja o zero, no momento. Então, eu vou escolher aqui ao quadrado. Isso é um número escrito na forma em notação científica. Um número que vai de 1 até 9, alguma coisa, vezes uma potência de 10. Vamos fazer outro. 4,5 vezes 10 elevado ao cubo. Um número que é maior que 1 e menor que 9, alguma coisa, vezes uma potência de 10. Temos aqui um número escrito na forma de notação científica. Vamos ver mais um. 9, que é o limite, né? Vírgula alguma coisa. Então, botei 9,6, que o limite é 9, alguma coisa. Não pode ser de 10 em diante. Vezes potência de 10. Dessa vez, vou botar com expoente negativo. Por quê? Porque eu quero pensar. São só exemplos. Então, olha, um número que é maior que 1 é menor que 10 vezes potência de 10. Número escrito em forma de notação científica.
Vamos botar aqui 10 vezes 10 a sexta. Observe que este aqui não está escrito em notação científica. Este número é igual a 10 vezes uma potência de 10. E não pode, né? Aqui só pode ir até 9, alguma coisa, não pode chegar em 10. Chegou em 10, passou de 10, já não está mais em notação científica. Olha aí. 10,6, né? Saiu feinho aqui, mas é 10,6 vezes 10 a sétima. Ficou feinho porque eu já estou aqui olhando o horário. Aí acelerei um pouco. Vamos ver o contrário. 0,9 vezes 10 a menos 8. Nenhum dos dois em notação científica, né? O daqui passou de 10, o daqui é menor que 1. Então, veja, repetindo, um número em notação científica é um número real que vai de 1 a 9, alguma coisa, multiplicado por uma potência de 10. Aí o número está em notação científica. Como chegamos no nosso horário, foi o que estava no texto que Liza mandou. Então, como é que eu passo um número qualquer para forma de notação científica? Isso é que a gente vai ver na aula que vem, porque já fechamos os horários, certo? Tem alguma pergunta aqui sobre essa parte que a gente viu hoje? Não.